E agora nós estamos em contato com a nossa convidada, ela que esteve na Copa do Mundo de Futebol para Cegas, lá na Índia, inclusive marcou um gol histórico aí para as meninas. Vamos conversar com Eliane Gonçalves. Eliane, boa tarde, é um prazer tê-la no Espaço da Inclusão, tudo bem? Oi, pessoal, boa tarde. Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Nós agradecemos aí a sua atenção. Primeiramente, você nasceu com a deficiência visual? Você adquiriu? Como que foi com sua história? Então, eu tenho retinose pigmentar, né? Eu herdei do meu pai, eu descobri aos 10 anos de idade, mas ela se manifestou mesmo nos últimos 7 anos. Há 7 anos atrás eu perdi o meu pai e, consequentemente, eu perdi a visão do olho direito. E agora, nos últimos 2 anos, eu venho perdendo a visão do olho esquerdo, até que chegou ao ponto agora que eu só enxergo luz. Então hoje você não enxerga mais nada. É só luz mesmo, Só só luz. percepção de luz. O fato de você ter perdido seu pai, e isso acabou também fazendo com que você perdesse também um pouco da sua visão? Então, os médicos falam que não, mas eu acredito muito que a parte psicológica fez com que a doença progredisse mais rápido, né? Antes de você perder a sua visão, você já tinha tido contato com esportes para deficiente? Não, não tinha. Eu tive contato com o futebol na adolescência, já tem um tempinho, mas no esporte com deficiência não. Como foi a sua adaptação como deficiente visual, como uma pessoa praticamente cega, e essa questão também de conhecer os esportes para deficientes? Então, eu ainda estou no processo, né, de reabilitação. Como é recente, eu ainda estou aprendendo a viver com a deficiência. Eu conheci chama NAP, né, que é o Núcleo de Apoio à Pessoa com Deficiência aqui de Goiânia, e lá eu comecei minha reabilitação, toda a parte para aprender a locomover, né, aprender. Aí eu tive contato primeiro com o esporte que foi o judô, e consequentemente depois eu fiquei sabendo do futebol, e como eu sempre gostei muito de futebol, eu resolvi fazer uma aula e deu certo. E aí você, pelo NAP, você continua jogando futebol aí em Goiânia. Isso, através do NAP que eu conheci o futebol de cegas, através do professor João Turibe e o Tiago, né, que são os treinadores da gente aqui. Ele já treinava os meninos, tem alguns meninos da base também da seleção que treinam com ele, e aí ele na época que eu entrei no NAP, ele estava pensando em formar um time feminino. E aí eu fiquei dando força para ele e pedindo até que ele deu certo de formar uma equipe para iniciar, né, o processo de futebol de cegas, mas aí foi assim que eu comecei. Antes da Copa do Mundo, você já havia disputado alguma outra competição com o Brasil? Não, antes da Copa do Mundo, a gente não tinha tido nenhum jogo oficial. Foi o primeiro jogo oficial, foi já direto na Copa do Mundo. Aliás, um abraço ao professor Davi Xavier, também, que viabilizou para a gente essa entrevista. E agora, quais as próximas competições que vocês terão, tanto a nível nacional como também internacional? Então, a gente vai ter o nosso primeiro campeonato brasileiro agora em dezembro. A gente está bem assim animada, bem empolgada com isso. A gente está muito feliz com tudo que está acontecendo com o esporte feminino, né, no futebol. Então, em dezembro agora, na segunda quinzena de dezembro, vai ser o nosso primeiro brasileiro. Então, a gente está bem animada aí para dezembro. São 5 jogadoras também, né? Igual o pessoal que não conhece, é igual o masculino, né? Mesma coisa. Isso, 4 na linha e a goleiro. Você fez um gol importante para a seleção, a gente estava comentando sobre isso fora do ar. Eu gostaria que você falasse dessa experiência, né, de ter feito esse gol tão importante para a seleção. Eu até hoje, assim, eu falo do gol, eu fico arrepiada, né? Porque foi muito emocionante, foi uma sensação não só para mim, mas para todos nós, né, da nossa equipe que a gente treinou muito. Embora tenha sido pouco tempo de treino, mas a gente usou bem o tempo, sabe, para treinar. E ser a primeira a fazer o gol da seleção é muito orgulho, sabe? Eu fiquei muito, muito feliz. Até hoje, tem hora que eu paro assim, eu não acredito muito, porque é realmente vestir a camisa verde e amarela e fazer o primeiro gol. É muito emocionante mesmo, eu fiquei muito feliz. E ficaria também se fosse qualquer uma outra, né? Marcar o primeiro gol da seleção, do primeiro jogo, foi muito bom e eu fiquei muito, muito feliz.
é uma sensação indescritível, assim. Ah, eu imagino, primo, saber que é a primeira seleção feminina que disputa uma Copa do Mundo e marcar o primeiro gol num jogo oficial, assim, é top, né? Saber que está sendo transmitido, inclusive, estava sendo transmitido, né, pelo canal Aham. da Federação Internacional. Foi muito bom. Nossa, até hoje, quando eu lembro, a sensação foi muito boa, assim. Eu fiquei muito feliz. Como que foi a adaptação de vocês lá na Índia, né? Foram 8 horas e meia de diferença. Como que foi essa adaptação de vocês com o fuso horário, com a comida, com tudo? Então, a Índia é um país muito diferente do nosso, né? É um outro, é totalmente diferente. A comida a gente sofreu um pouquinho lá. A comida lá é muito apimentada, os temperos que eles usam, né, são muito fortes, então a gente sofreu um pouquinho com a alimentação. O fuso horário também, eu demorei até mais do que algumas meninas para me adaptar. A gente chegou segunda-feira e até hoje eu estou lutando para voltar para o horário do Brasil de novo, porque é muito tempo, né? 8 horas é muito tempo de diferença. Então, como é um país muito diferente, a gente sofreu com essa parte da alimentação, né? Muito, porque a gente não conseguia muito comer a comida de lá, porque por mais que a gente pedisse para que não colocasse pimenta, mesmo assim tinha bastante. Então, mas são coisas que, assim, acontecem mesmo quando a gente sai da nossa zona de conforto, né? Então, foi muito boa a experiência, é um país muito diferente, uma cultura totalmente diferente, mas a experiência foi muito boa. Tirando essa parte da alimentação, você conhecer outra cultura, acho que é sempre válida, né? Eu entrevistei uma outra atleta também que disputou uma competição, o Mundial de Atletismo Paralímpico na Índia, e ela citou essa mesma questão da dificuldade com a comida também, por ser muito apimentada, e Uhum. sofreram bastante também com isso. Nossa, imagina para você, essa hora já seria 4 horas da manhã e pouco na Índia, né? O sono que deve dar. Nossa, a partir das 4 horas da tarde, eu já começo a ficar com muito sono. Aí eu fico lutando com sono para não dormir. Porque na segunda-feira eu já cheguei e fui dormir, e aí bagunçou meus horários todos, agora eu tô tentando organizar de novo. Hoje em dia, nós sabemos que o futebol para cegas no Brasil ainda é relativamente recente. Além do futebol, você tem alguma outra atividade ou você se dedica totalmente ao futebol? Então, igual eu falei no início, eu comecei com o judô, né? Eu conheci primeiro o judô. Cheguei até a disputar a Copa Caixa, consegui até ganhar uma medalha. Eu cheguei a experimentar também o goalball. Quando eu entrei na seleção, eu estava no judô, mas agora eu estou me dedicando só para o futebol mesmo, porque acaba que toma muito tempo, né? Igual o judô, o risco de lesão sempre é alto, porque é uma luta, né? Então agora eu estou me dedicando somente ao futebol. E o judô, o Brasil sempre brilhantemente se destaca muito no judô, né? As meninas do judô sempre dão show. E a questão dos estudos? Você fala na reabilitação, Isso. eu estou fazendo ainda. O Braille, já estou fazendo a parte de informática também, mas o Braille é muito difícil. Eu estou sofrendo, mas eu vou conseguir. Vou Mas você desistir, não. chegou a se formar no ensino médio normal? Sim, me formei, eu comecei 3 cursos universitários, mas eu não cheguei a concluir nenhum. Pelo problema da visão ou por outras questões? Por outras questões mesmo, não foi nada relacionado à visão, não, foi outras questões. Hoje em dia, existem quantas equipes, mais ou menos, para fazer o Campeonato Brasileiro? Então, a gente está falando de aproximadamente 40 mulheres, né? Então, eles ainda vão dividir os times, mas eu acredito que deva ser em torno de uns 6 a 8 times. Assim, foi passado poucas informações para a gente ainda referente ao brasileiro. Abriu as inscrições, eu acredito que deve ter mais ou menos uma semana, 10 dias, né? Então, a gente, como é o primeiro, a gente está assim, sem saber como que vai funcionar tudo certinho, mas inicialmente serão 40 atletas. Aí, É, até onde eu sei, vai ser sorteio, sabe? Para não. Porque a equipe mesmo formada a gente não tem ainda. Então, a gente se inscreveu e acredito que vai ter um sorteio para dividir as equipes. é um começo ainda, né? Tá bem no início. Tá tudo bem inicial mesmo, assim, bem no início.
Como que está sendo a repercussão aí em Goiânia da sua passagem pela seleção? Como que está sendo isso para você? Olha, é sempre muito bom, né? A gente representar o nosso país, as pessoas aqui, os amigos, né? Os familiares sempre ficam muito felizes com tudo isso. E é isso, assim, a gente está muito feliz. A parte, você fala a parte do jornalismo, essas coisas, ou você Isso, fala de sobre... divulgação mesmo. O pessoal em Goiânia, a sua recepção, essa questão de carro de bombeiro, teve alguma coisa assim, de desfilar, alguma coisa? Não, não teve, não. Nada disso, não. Eu fiz algumas entrevistas pro esporte, da Globo lá, do Globo Esporte, mas foi antes da competição. Pós-competição, ainda não fui procurada, não. Globo Esporte local aí, não? É isso? O pessoal Isso, de isso. Um abraço aí pra TV de Goiânia, TV Globo local aí. Aliás, estive aí em Goiás recentemente, aí na querida Caldas Novas, né? A cidade Ó, tem piscinas, tem águas quentes, uma cidade isso, cidade maravilhosa. boa. Ó, se eu pudesse, estava aí todo dia. Você falou que começou os 3 cursos universitários. Hoje, você pensa também que hoje tem muita gente jogadores, que paralelo ao jogo, enfim, a luta que faz algum curso, alguma coisa. Você pensa hoje em, além da reabilitação, voltar a fazer algo? Então, agora não, mas eu penso em futuramente fazer algum curso relacionado à psicologia, Psicologia, até muito para importante. isso. E como é que está a questão da mobilidade? Aí, como que é a acessibilidade aí em Goiânia? Eu acho que não é muito diferente do resto do Brasil, não. A gente sofre um pouco, né? Não tem muita acessibilidade, não, somente na rua, né? Eu acho que é isso, em geral, o Brasil todo, não temos muita, não. A gente tem que ir se virando do jeito que dá mesmo. Eu penso que em outras cidades vai ser assim também. Você utiliza bengala? Isso, utilizo. Estou aprendendo também, ainda estou no processo, mas É um ela me ajuda processo um pouco bastante. longo. É. Foi difícil para você aceitar, tipo, agora eu não enxergo mais, eu vou ter que usar a bengala? Olha, não é fácil, né? Embora eu soubesse desde os 10 anos que esse momento pudesse chegar, mas quando ele chega, não é fácil, né? Foi bem difícil. Não é nem pelo fato da bengala, é o geral, sabe? A sua independência, que acaba que tem algumas coisas que você já não vai conseguir fazer sozinho, e como eu sempre fui muito independente, então eu sofri um pouco nessa questão. E sofro ainda, né? Não vou dizer para você que já passou, que não existe mais. Eu ainda sofro, mas eu já aprendi que é toda uma reabilitação, né? A gente reaprender a viver com a deficiência. Hoje ainda tem vários recursos tecnológicos, né, que podem ajudar. Antigamente, sei lá, 30 anos atrás, nem isso tinha, né? Então, tem coisas que hoje você pode fazer tecnologicamente. Em cima dessa questão da Sim. tecnologia, como é que tá para você aprender as tecnologias relacionadas às pessoas com deficiência? Eu estou no processo, né? Igual a informática mesmo, eu tive que aprender de novo, né? A manusear um computador, o celular também, usar os leitores de tela. Assim, eu sou bem crua ainda nessa parte, mas eu estou aprendendo devagarzinho, a gente vai aprendendo. Hoje, por você ser uma jogadora da seleção brasileira, você recebe algum auxílio? No momento, não. A gente não tem nenhum auxílio, não. A gente tem, igual para as fases de treinamento, né? A gente não tem nenhum curso, mas fora isso, até então, não tem nenhum auxílio, não. Então, você vive praticamente no seu esforço mesmo. É com esforço próprio mesmo, por enquanto. A gente sonha, né, que um dia a gente possa ter algum auxílio, mas até o momento ainda não. Acho que é porque está tudo muito recente, né? Tudo muito novo. Acredito que as coisas vão se organizando devagar. Você se considera que o que vocês fizeram, né, vai ser um marco que vocês poderão ser espelho para as outras meninas futuras? Então, as pessoas falam isso e, assim, é complicado, né, a gente ser espelho para outras pessoas. Lógico que a gente quer, sim, incentivar outras pessoas à prática do esporte, porque no meu processo de reabilitação, o esporte realmente me tirou de um lugar que eu achava que não ia conseguir sair. Então, eu fico muito feliz de saber que outras meninas vão poder sonhar esse mesmo sonho que a gente sonhou, né? E que a gente pode realizar hoje. É muito gratificante a gente saber que é espelho para alguém, sabe? Que as pessoas vão se inspirar, vão se motivar
com o que a gente está fazendo. Essa questão que você falou que a esporte te tirou de uma coisa que você não achou que não ia conseguir sair, né, na reabilitação. Em algum momento você chegou a ficar com depressão ou algo assim? Eu não cheguei aí no médico para diagnóstico, né? Mas eu fiquei, assim, muito, assim, a gente fica meio muito perdida, né? A gente, no começo é tudo muito difícil, a gente não consegue pensar racionalmente, né? Porque a gente acaba que acha que acabou, como que eu vou viver agora assim? Então, eu fui para terapia. A terapia me ajudou muito nesse processo também. Mas eu falo para você que eu sempre gostei muito de praticar esportes, né? Então, uma das coisas que eu ficava mais triste era, como eu não conhecia o paradesporto, era pensar que eu não ia poder, por exemplo, não ia conseguir ir para a academia. Eu sofri por isso. Quando eu conheci o paradesporto, através do judô, do futebol, do goalball, mudou muito, assim, a minha visão de mundo, sabe? De pertencimento, assim, você saber que não é só você que passa por essa dificuldade, a convivência com outras pessoas com a mesma deficiência, me ajudou demais mesmo assim. Então, hoje, eu estar na seleção, ou, assim, o esporte realmente mudou a minha vida, assim, a partir do momento que eu me tornei uma pessoa com deficiência. Quando que você ficou sabendo que você iria para a seleção? Foi assim, a gente ficou sabendo que ia ter, né, uma convocação, e o meu treinador aqui, que é o João Turibe, ele fez alguns vídeos meus e mandou pro David, né, que é o técnico hoje da seleção. Aí a gente ficava na expectativa, né, de sonhar que talvez pudesse acontecer, mas eu, para te falar a verdade, o João acreditava mais em mim do que eu mesmo. E aí, quando veio a convocação, foi através da convocação que a gente soube que eu tinha sido uma das escolhidas. Nossa, imagino sim, né? Saber que você vai representar o Brasil a primeira vez, a primeira convocação, e você, apesar de todos os percalços, estar ali com o grupo. É, assim, é muito surreal, assim, foi uma coisa que deixou a gente muito feliz mesmo. Vocês, infelizmente, perderam para uma seleção que já está há bastante tempo, né? Que é a seleção da Argentina. Que foi assim que vocês tiraram? Qual foi a principal lição que vocês tiveram? Essa lição, não sei se é bem esse o termo mais adequado, que vocês tiraram daquele jogo. Então, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, né? Igual você falou, a seleção delas é uma seleção bem experiente. Se não me engano, elas têm 10 anos de treinamento, então a gente não tem nem 10 meses. Mas, assim, a gente deu o nosso melhor e a gente sabia que ia ser difícil, mas a gente falou, vamos, o jogo como se diz, é jogado, né? Vamos. E eu acho que, assim, a nossa participação com elas tiveram uma bola e fizeram, né, o gol. Então, assim, eu acredito que a gente tenha jogado assim, de igual para igual, é complicado falar, mas a gente não ficou com medo, sabe? A gente não baixou a guarda, assim. Então, lógico que a gente aprende muito, elas são jogadoras que se movimentam muito bem, muito rápido, é muito difícil de marcar, que era a posição que eu estava jogando naquele jogo. Mas eu fiquei muito feliz e orgulhosa, sabe, pelo fato de ter tão pouco tempo de treinamento, a gente conseguir jogar contra uma seleção que tem 10 anos de treinamento. Eu fiquei muito feliz com a nossa atuação. 10 anos é bastante tempo, né? Pensando no ponto de vista aí das outras seleções, é bastante tempo. E a Copa do Mundo, ela acontece de 2 em 2 anos, é isso? Isso, de 2 em 2 anos. Vai acontecer então a próxima em 2027. Já tem o local? Olha, eu não sei se tem, ainda não foi passado pra gente, mas eu acredito que já deva ter. Então, para te falar a verdade, eu não sei. Depois do jogo, vocês tiveram algum contato com elas, assim, para ter uma conversa, algo assim? As seleções, todas nós estávamos no mesmo hotel, né? Então a gente sempre se encontrava pelos corredores, nos horários de refeições, e assim, sempre um clima bem tranquilo, assim, sabe? De muito companheirismo mesmo, de respeito uns pelos outros. A Argentina, ela tem um jeito mais, assim, alegre, né? Ela levava sempre uma caixinha de som e colocava lá música para tocar, mas assim, era sempre uma relação de muito respeito, a gente conversava, a gente chegou a trocar alguns pin, né?
que é a bandeirinha do nosso time. Então, era uma relação muito boa com todos os países. Muito legal, assim, essa relação, né, de companheirismo, de amizade entre os países. Isso é muito importante, né? Aliás, é uma das coisas interessantes do esporte, né? O esporte propicia isso. É verdade. Como se diz, a disputa é só ali no campo, né? Depois a gente é, como se diz, colegas de trabalho. Exatamente, colegas de trabalho, de turma. Você sonha em jogar por outra equipe, embora você esteja em reabilitação ainda, além daí de Goiânia? Olha, como é tudo muito recente, eu nem parei para pensar em relação a isso, mas eu acho que tudo depende, né? Eu gosto muito daqui, provavelmente eu fico por aqui mesmo. Você sempre morou em Goiânia? Sim, sempre morei aqui. Uma grande cidade também, uma metrópole também, né, Goiânia. Então, É, só se fosse uma coisa muito, muito interessante, muito rentável para sair daí para ir para um outro local. a gente tem que ver certinho, mas acho meio difícil. Além do núcleo aí do NAP, tem respaldo de alguma outra associação aí em Goiânia de deficientes? Então, eu sou associada à AFPAEG, né? Que é com o treinador o João Turibe e o Thiago, né? O João acho que ele é vice-presidente, então eu sou associada a essa associação. Então, os treinamentos é tudo feito através por elas, competições também é tudo por essa associação. Essa associação é a Associação Paradesportiva de Esportes de Goiânia, é isso? Isso, Paralímpico de Goiânia. É, Paralímpico de Goiânia. Eu deixei ali alguma coisa só para, né, realmente não falar errado. Além dessa associação, existe outros grupos de esportes para deficientes aí na região? Tem a Felgo, né, que é o Vila Nova, que também trabalha com futebol. Tem outras É o Vila associações, Nova mas equipe? O Vila Nova de Goiás? isso, tem a equipe de Interessante. futebol de cego. Só que eles não têm o feminino, tem só o masculino. Que pena, né? Seria legal se eu tivesse essa oportunidade, mas de qualquer maneira, parabéns aí pro pessoal do Vila Nova. As outras equipes não têm esse investimento no tanto Atlético como o próprio Goiás, não tem investimento nem no futebol, nem em algum outro esporte. No Paralímpico, que eu tenha conhecimento, não. Eu não tenho conhecimento. Se tiver, eu realmente não sei. Mas eu acredito que não tem. Bom, Eliane, gostaria de agradecer a sua atenção, a sua gentileza aqui com o programa Espaço da Inclusão, Rádio Paraty, canal do YouTube da Rádio Teletema, Rádio Web Doce Alegria, também em parceria conosco. Gostaria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes, para as meninas que, assim como você, também tiveram dificuldades aí, ou estão tendo nessa questão da perda da visão. Fica à vontade. Primeiramente, eu quero agradecer o convite para participar aqui. Foi um prazer falar com vocês, para todo mundo que está ouvindo aí, e dizer para as pessoas que estão começando com a deficiência igual eu, que foi a partir já adulta, né, que não desista, que procure sempre motivar, porque eu achei no esporte um refúgio, um motivo, e a gente tem que sempre procurar isso, um motivo para a gente continuar trilhando aí o nosso caminho. Eu quero agradecer sempre ao meu treinador, o João Turibe e o Thiago, que eu brinco, igual eu falei, que eles acreditavam mais em mim do que eu mesmo, e dizer que o futebol de cegas está aí, se alguém estiver ouvindo e quiser experimentar o esporte, é um esporte que está começando, vai evoluir, eu acredito que de forma muito rápida a partir de agora, com a seleção, com novas meninas chegando aí agora para o brasileiro. Então, que as pessoas experimentem, porque às vezes a gente acha que não gosta, que não é para mim, mas a gente precisa experimentar para saber, né? Para tirar as conclusões. Então é isso, quero agradecer vocês pelo convite e um abraço a todos os ouvintes aí da rádio. Gostaria de deixar algum contato? Olha, eu tenho Instagram, se alguém quiser seguir. Eu estou começando agora a mexer no Instagram, então tem que ter paciência comigo, porque eu posto de vez em quando. Meu Instagram é Eliane Eduarda, tudo junto, Eliane Eduarda, Eduarda é minha filha. E aí vocês me seguem lá, tá aí acompanhando aí um pouquinho da minha história. Ok, conversamos com a jogadora da seleção feminina de futebol para cegas, Eliane Gonçalves, aqui na Rádio Paraty FM, programa Espaço da Inclusão.